Salve! Bom dia! Eu vou fazer a leitura de um título que é O Dever de Fazer Propaganda deste Conhecimento, que está em todos os livros da obra básica, do primeiro volume ao 21º. Eu vou fazer a leitura e depois vou trazer a minha experiência sobre esse assunto. Todos os 21 volumes da obra básica têm esse título. O que eu vou fazer a leitura aqui está no 21º volume da obra, que é este aqui, na página 68. O título é O Dever de Fazer Propaganda deste Conhecimento. O vivente que vive a favor de sua natureza vai sempre para a frente. Se favorece em tudo, tudo lhe corre a favor na vida. Deve pôr em prática a imunização racional, que é a principal coisa da natureza do vivente. É o ponto de salvação de todos. Portanto, o vivente, sabendo dessas coisas todas e muitas mais que a seguir vêm, não deve perder tempo para sofrer mais do que já tem sofrido. Pode vencer sempre, galgar todos os pontos desejados, não se compreendendo que deixe todos os ensinamentos que aqui são dados para continuar com os males que sempre o afligiram. Todos que souberem, todos que lerem, todos que escutarem, devem ser propagandistas do que aqui conhece, de bem para si e para o próximo, para os que conhecem e para os que desconhecem. Sim, todos procuram o bem de si mesmos, mas não sabem como encontrá-lo, e todos os que não fizerem propaganda daquilo que conhecem e sabem, para o bem do seu próximo, estão em falta grave, diminuindo o seu prestígio, perdendo o mérito para alcançarem e serem contemplados com tudo que necessitam, que imploram e desejam. É preciso que o vivente seja um fervoroso divulgador do que conhece, para salvar-se e salvar o próximo. O mérito do próprio vivente aumenta e tudo lhe cresce. Tudo lhe reluz de bom e de bem para si. Se a propaganda fosse de mal, comprometeria, mas a propaganda é só de bem e só pode elevar o vivente cada vez mais. É conversando amavelmente que o vivente se entende. Por isso, é dever de todos, muito delicadamente, fazer a divulgação desta obra em benefício próprio e de todos os viventes desse mundo. O vivente deve orientar todos aqueles que desconhecem o caminho para o seu bem. E para isso devem ler. Lerem para guardarem para si e para esclarecerem os demais. Tudo de bem que agora é chegado pela obra Universo em Desencanto. Tratem de semear o bem para colherem um bem muito maior ainda.
tratem de fazer a propaganda do bem para o próximo, que só benefícios terão. Quanto mais não seja, ao fazerem uma visita, depois de conversarem as frivolidades costumeiras, que benefício nenhum trazem, entrem com esse assunto, o conhecimento da salvação eterna, da imunização racional, para o bem de todos e de si mesmos. Expliquem as verdades que aqui estão expostas com a máxima delicadeza, conversando com calma para atrair a atenção e a compreensão do próximo. O bem não é uma coisa para pôr-se em discussão, e sim uma forma de orientação que todos devem conhecer, porque todos o procuram no mundo. O vivente que se esforçar pela divulgação desta obra chegará a um ponto jamais esperado, que nunca sonhou, em virtude da sua obediência e persistência. Esta é uma propaganda de engrandecimento de todos. É a forma mais certa do vivente conhecer o seu verdadeiro natural. Não é religião, não é seita nem doutrina. Por isso, não ataca, não ofende, nem humilha. É um conhecimento do verdadeiro natural de todos e que não conheciam. Não interpretem como religião, pois muitas vezes, pela inocência, começam a dizer asneiras quando se negam a deixar a sua religião para seguir outra. É preciso fazer ver ao próximo que isto não é religião, é um conhecimento independente de qualquer doutrina ou seita. Não é espiritismo, e sim um conhecimento que interessa a todos. Então pergunta o vivente, abre aspas, e quem dá este conhecimento, fecha aspas, e eu respondo, dois pontos, é o racional superior. E o vivente insiste, abre aspas, e quem é esse racional superior? Fecha aspas. Eu esclareço, dois pontos. O racional superior é de um mundo superior ao vosso, não é espírito. É um vivente como os daí da terra, diferente apenas porque não é terreno. Espíritos são viventes que habitam o vácuo entre a terra e o sol e que nunca saíram disso, sempre em expiações e experiências. O racional superior é de um mundo superior ao vosso e comunica-se com os habitantes da terra, por serem estes feito da mesma natureza e por isso terem a faculdade de uma comunicação natural. O espírito comunica-se com os habitantes do mundo por meio de irradiações. Os habitantes do mundo racional fazem suas comunicações através da imunização. A irradiação é aí desse mundo elétrico e magnético, e a imunização é do mundo racional, que fica muito acima do Sol, com seus habitantes e progresso muito diferente do vosso. A imunização é feita quando o vivente fica coberto pelas linhas gerais da natureza, transmitindo como um porta-voz e saindo tudo a contento, como um rádio que se vê
e transmite de um lugar que não enxergam. Então, esse título, O Dever de Fazer a Propaganda deste Conhecimento, quando eu comecei a estudar os livros, e eu chegava nesse título, eu tinha um desconforto. Começava esse título e eu não gostava muito dele, né? O dever de fazer propaganda. E todos os volumes, os 21 volumes, têm essa lição, tem esse título. E aí, chegava lá nos volumes mais adiantados, eu nem lia direito. Lia rápido e às vezes passava por essa lição porque me incomodava, né? E pode também te deixar um pouco desconfortável isso. No primeiro momento a gente interpreta como uma imposição, como uma obrigação, como se estivesse mandando, como se você fosse, enfim, por não conhecer o conhecimento, por não saber ainda do que se trata, eu tive muitas reações. E esse título está nos 21 volumes da obra. Qual é o meu entendimento hoje, né? O dever de fazer a propaganda desse conhecimento. É muito simples. É como você ir num restaurante que você gosta, que você se sente bem lá, que você é bem tratado. O que você vai fazer? Você vai fazer a propaganda desse local. Você vai indicar para os seus conhecidos esse local. Quando você vai assistir um filme, né, e assiste e gosta, fez sentido para você, você gostou, você também vai falar sobre ele, vai fazer essa divulgação, vai fazer essa propaganda. E se tratando do conhecimento racional, da cultura racional, a mesma forma. No início, quando a gente inicia, uns mais cedo, outros mais tarde, como é um conhecimento diferente, a gente tem ali as nossas perguntas, as nossas resistências, porque a gente carrega tudo aquilo que a gente aprendeu durante a vida inteira. Por isso a gente tem as reações. Mas à medida que o tempo vai passando e você se mantém persistente no estudo, na leitura as coisas vão fazendo sentido. Você vai tendo os benefícios, você vai tendo a prova e a comprovação na sua vida do que esse conhecimento se propõe, do que ele significa. Então é isso que acontece depois que você sabe o que é, sabe por quê, sabe porque prova, sabe porque comprova, sabe porque sente e vê o resultado disso. Diferente no início, que a gente não tem nenhuma prova, que a gente não sente nada. Aí a gente não vai nem divulgar porque não tem a convicção, porque não tem a segurança. Não sabe o que é. Como é que eu vou divulgar uma coisa que eu não sei? Então, por isso do título, que me incomodou no início e pode também te incomodar.
o dever de fazer propaganda desse conhecimento. E como foi dito ali na leitura, é uma propaganda só de bem, né? A cultura racional é um bem, e quando você é beneficiado por esse bem, quando você é grato pelos benefícios, você fica no dever de fazer, de repassar isso à frente. Então eu passo isso à frente porque eu entendo que é meu dever pelo que eu tenho recebido. É mais por mim do que para provar alguma coisa para você. A propaganda para mim ela é uma obrigação, porque não é justo, no meu entendimento, eu ter o remédio, digamos assim, ter um copo d'água e ver o outro, às vezes com sede, e não repassar isso. Repassar na forma de propaganda, né? Não repassar no sentido de obrigar, de impor alguém a isso. O conhecimento, ele se adquire individual. O que a gente faz, o dever do estudante de cultura racional, que já sabe o que esse conhecimento representa, não é ficar impondo nada para ninguém, e sim apenas fazendo a divulgação, mostrando que existe um conhecimento capaz de explicar tudo aquilo que a gente nunca soube. E explicando, a gente tem a felicidade, a gente começa a viver com a orientação, com base, com lógica. Então era isso, o dever de fazer a propaganda deste conhecimento. Quem sabe, faz a propaganda porque sabe o que representa. Quem não sabe, não faz e fala também daquilo que não sabe. Então era isso. Salve!